A doença de Chagas é uma enfermidade causada pelo Trypanosoma cruzi, um parasita presente nas fezes do inseto conhecido como barbeiro. Esses insetos são comuns em áreas rurais e pobres da América Latina e podem se alimentar do sangue humano durante a noite, defecando próximo à ferida, o que permite a introdução do parasita no organismo humano. Uma vez infectada, a pessoa pode passar anos ou décadas sem apresentar sintomas. Contudo, o Trypanosoma cruzi pode afetar o sistema nervoso e digestivo, podendo gerar um grande impacto na saúde do indivíduo. Ainda que a doença de Chagas seja um grande problema de saúde pública em muitas regiões da América Latina, ela é pouco conhecida no resto do mundo. A falta de investimentos em pesquisa e educação contribuem para a continuidade dessa situação. É necessário investir em medidas preventivas e em terapias eficazes, para que essa enfermidade deixe de ser um fardo pesado para milhões de indivíduos. Para se informar mais, fique conosco no Bendita Hora. Muito bem, gente. Olha que assunto bacana, não é? Então nós temos aqui para ilustrar aqui esse programa maravilhoso, Bendita Hora, uma médica super profissional, cardiologista, a nossa querida doutora Celine Campelo. Celine Campelo, muito boa tarde, minha amiga. Boa tarde, padre, boa tarde a todos os telespectadores. Gostaria já de agradecer ao convite nesse dia 14 de abril, que é o Dia Mundial ali do combate à doença de Chagas. É sempre importante a gente informar sobre a doença para que a gente consiga evitá-la. Muito bem. Esse bichinho chamado barbeiro, doutora, a gente sabe que eu conheço essa história da doença de Chagas quando eu era criança, por causa de uma amiguinha minha que a mamãe dela tinha essa doença. Aí eu fiquei preocupado, porque ela falou que foi um bichinho que mordeu e que parecia a barata. É um bichinho escurinho, tem aquelas casquinhas escuras. Aí eu fiquei com, por isso que eu não gosto de barata até hoje. Eu não tenho horror de barata não, mas eu não gosto, eu acho um bicho muito asqueroso. E que lembra o perigo do bichinho de Chagas. É chamado barbeiro, né? Por que esse bichinho, ele traz o quê? Um tipo de um veneno, de alguma coisa, como a gente viu aí. É mais aqui nos países sul-americanos, assim, onde quente, ou no mundo inteiro ele existe, doutora? Ele realmente, essa doença é considerada uma doença mais tropical, né? Porque ele usa o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, é como se fosse uma verme, que acaba ficando no intestino desse inseto, que a gente chama de barbeiro. Sim, sim. Ele realmente parece uma barata. E esse barbeiro, ele apenas carrega ali no seu intestino esse protozoário, e quando ele vai picar o indivíduo, ele acaba defecando, então tendo fezes ali do lado da picada. Quando o indivíduo é picado, tem a irritação local, ele coça no local e as fezes vai lá para dentro daquele furinho da picada e acaba caindo na corrente sanguínea exatamente o protozoário, que é o Trypanosoma cruzi. Que interessante. E olha, é uma doença então, infelizmente até comum, mas muitas pessoas talvez não saibam como que adquiriu ela, claro que tem que ser feito um diagnóstico. E doutora, e como que é essa doença chamada de Chagas, né? Deve ter sido, a senhora explicou que foi um profissional médico que acabou adquirindo a medicação para tratar dessa doença, chamado doutor... Dr. Carlos Chagas. Na verdade, como é uma doença tropical, né? É uma doença ali que acomete a América do Sul, a América Central e também o México ali na América do Norte, né? Então, é uma doença que atinge ali países mais quentes, né? E Dr. Carlos Chagas era um brasileiro, acabou pegando alguns casos dessa doença e descreveu, foi estudar que doença era essa que acabava causando acometimento cardíaco e também de alguns outros órgãos. Sim. Então, por isso que em 1909 ele acabou descrevendo todo o ciclo da doença, o Dr. Carlos Chagas, em homenagem a ele, claro, né, ficou doença de Chagas. Doença de Chagas, que bacana. É legal saber disso, é uma história interessante, né? Doutora, mas quais seriam assim os sintomas de quem foi picado por esse inseto, né, o barbeiro? O que ocasiona no início? Pensa que foi uma picadinha, pode achar que é uma abelhinha, alguma coisa, mas deve ter algum sintoma que ele é bem interessante para fazer um diagnóstico mais apurado. Sim, geralmente ele causa febre, né? Uma febre mais persistente, que dura ali mais de 7 dias, 7 a 14 dias. Pode também ter dores no corpo, que a gente chama de mialgia, astenia, que é fraqueza, também uma falta de apetite, assim também como diarreia, enfim. São até sintomas comuns a algumas doenças, né? Isso pode até confundir, mas o que chama bastante atenção é uma picada
e esses sintomas seguir dessa picada. Perfeito. Então, e claro, em lugares endêmicos, né, que ocorre geralmente mais na região norte, região nordeste e aqui no sudeste, mais Minas ou norte mesmo de São Paulo. Perfeito. Pessoas que talvez também morem ou tenham alguma casa em chácaras, sítios, é importante também ficar bem atento, né, doutora? É importante, porque o barbeiro, ele gosta das frestas, das casas de barro, né? As casas de pau a pique, casas de madeira, ele gosta de ficar ali nas frestas, ele fica escondido durante o dia e ele tem hábitos noturnos, né? Então ele sai à noite e acaba picando o indivíduo ali à noite. Por isso que ele é chamado de barbeiro, porque você está ali cobertinho à noite e fica só o seu rosto do lado de fora, geralmente. Então ele acaba picando essa região da barba. E a gente acaba chamando de barbeiro por conta disso. Perfeito. Doutora, existe então um tratamento, a senhora até colocou o nome de um dos médicos, mas assim, já tem cura ou tem casos que às vezes, dependendo da situação, ficou muito tempo, a pessoa não foi tratar, talvez tenha algum tratamento, a pessoa pode ser que não morra, mas que antigamente chegava até a entrar em óbito. Coração, o que acontece com o coração da pessoa? Parece que é uma doença que ela atinge mais diretamente o coração, é isso? Exatamente. Então, só para explicar o início da sua pergunta, nós temos duas fases na doença de Chagas. A fase aguda, que é ali nas 8 a 12 primeiras semanas da infecção, né, da contaminação, e tem a fase crônica, que é depois desses 3 meses. A fase aguda, aí você consegue ter uma cura. Se o indivíduo identificar que está contaminado através de exames de sangue, né, ele procurar um serviço de saúde, ele consegue sim tratar com medicação que é disponibilizada pelo SUS, né? Ele está durante 60 dias e ele consegue a cura. Depois desses 3 meses, já é a fase crônica. Ele não consegue mais a cura, mesmo usando a medicação. Mas o risco de falecer, fazendo um tratamento, mesmo que a fase seja crônica, ela praticamente desaparece. A pessoa vai ter que conviver com a doença, é isso? O risco de falecer, ele não é zerado, porque a doença crônica, 70% das pessoas que são contaminadas pelo Trypanosoma cruzi estão com a doença e nem sabem, né? Então, assim, não vai acometer os órgãos. Então, várias pessoas agora no Brasil, enfim, têm o Trypanosoma cruzi na corrente sanguínea, mas não têm a doença. 30% delas acaba tendo a doença de Chagas, que é comprometimento tanto cardíaco como também intestinal. Perfeitamente. Olha aqui, gente, assuntos muito bons com a nossa querida doutora, ela tem o nome de artista, hein? Celine Campelo. Mas, ó, doutora, já a gente vai voltar com esse nosso assunto, que tá muito bom e, olha, bem revelador, hein? Tá gostando da doutora Celine? Da doutora Celine Campelo, grava esse nome aí, super competente. Um VT que fala um pouco mais sobre o inseto barbeiro, que é esse aí que gosta de ficar, né, no rosto da gente, picar e sugar, que é o transmissor da doença de Chagas. Dá uma olhada. A doença de Chagas é transmitida por um inseto chamado barbeiro. Este inseto conta com mais de 100 espécies. Apesar de popular, existem algumas coisas que as pessoas esquecem, assim como informações sobre a prevenção da doença. Por isso, estamos aqui para te contar um pouco mais sobre ele. O barbeiro geralmente se encontra em locais escuros, úmidos e também quentes. Pelo fato dele ter hábitos noturnos, a doença de Chagas é mais provável de ser contraída quando se está dormindo. Além disso, o mosquito se alimenta de sangue. Porém, segundo uma pesquisa da Fiocruz, algumas espécies também podem se alimentar de frutas, como o tomate. O tempo de vida do barbeiro é em torno de 1 a 2 anos e a fêmea da espécie pode colocar de 1 a 2 centenas de ovos por vez. A doença de Chagas, ao contrário do que pensam, não é transmitida pela picada. Ela acontece porque o mosquito se infecta com o parasita quando o suga de um animal contaminado. E a contaminação do humano acontece quando a pessoa coça o local da picada e as fezes do barbeiro penetram pelo orifício ali deixado. Portanto, todo cuidado com o barbeiro é pouco. E como diz aquela famosa frase, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. E um desses médicos eu já indico para você, hein? Doutora Celine Campelo, ótima médica, tá ok? Ótima.
Doutora Celine, mas esse bichinho aí, eu vou falar, como é que nós podemos, nós que estamos aqui, vivemos na cidade, mas como a senhora mesmo bem colocou, às vezes lá no pessoal do sul de Minas, pessoal que mora ainda nos interiores aí, chácaras, quais são os caminhos que a senhora indicaria como prevenção para esse tipo de bichinho aí? Então, como ele tem hábitos mais noturnos, né, é essencial que em janelas tenham telas, que essas pessoas dormam com mosquiteiros, né, use repelente ou camisas de manga comprida, calças, né, então para evitar realmente essa picada. Que coisa. Doutora, o tratamento, a senhora já colocou, ele pode ser longo, dependendo, como no caso, como a senhora falou, o tempo do momento agudo dele, o tratamento pode durar quanto tempo para a pessoa ficar curada? Na fase aguda, que a gente objetiva a cura, são 60 dias tomando um remédio, um comprimido, né, que o SUS oferece. Sim. A fase crônica já não tem mais cura. Então, você tem o diagnóstico do Chagas e tem que conviver com ele. Como tem as complicações mais frequentes, que são as cardíacas, né? Então, coração fica grande, que a gente chama de uma miocardiopatia dilatada, né? Alterações, que a doença de Chagas dá muita arritmia, porque o Trypanosoma cruzi, ele gosta da parte elétrica do coração e destrói a parte elétrica. Então, dá muita arritmia, tanto taquiarritmia, que é uma frequência cardíaca aumentada, como as bradiarritmias, que é o coração bater muito lento e às vezes até precisa de um marca-passo para isso. Meu né? Deus, olha só. Então, o tratamento da doença crônica é com relação ao que atingiu, né? Atingiu o coração, usar medicamento para o coração, para ele não ficar tão fraco, porque quem tem um coração fraco por doença de Chagas vai ter um cansaço maior, é aquela pessoa que não consegue subir direito uma escada, que não consegue andar uma quadra, que cansa. É aquela pessoa que tem inchaços, né, nas pernas, tem derrame pleural, que acumula líquido nos pulmões. Então, tem todas as complicações. Então, não é mais um tratamento direcionado para a cura, mas para a consequência da doença. Consequência. O Brasil é hoje, até como a senhora falou, como é um país tropical e esse tipo de inseto, ele é bem mais peculiar aqui. O Brasil é hoje onde tem, dentro da ciência, os melhores medicamentos para combater realmente essa doença. Exatamente, né? Como saiu daqui, né? Ali os primeiros casos, né? O Dr. Carlos Chagas brilhantemente fez toda a cadeia, né? Estudou toda a cadeia da doença, né? Então, nós fomos ali pioneiros no tratamento. Existem alguns casos que são, a senhora parece que comentou, assintomáticos também, doutor? Exatamente. Então, assim, 70% das pessoas, né, que foram ali picadas e que receberam ali aquele protozoário, não tem realmente nenhum sintoma. Então, como ocorre esse diagnóstico? Muitas vezes, as pessoas vão a um hemocentro doar sangue, enfim, e lá na triagem acabam descobrindo que tem sim uma doença de Chagas, né? Porém, vai investigar na cardiologia, na gastrologia, e descobre que não tem nenhum acometimento em nenhum órgão, né? Interessante. Então, 70% das pessoas são assintomáticas. Tem uma quantidade maior das pessoas que foram picadas. Uma boa notícia isso, né? Que não são que bacana. Não tem realmente o sintoma, que a gente chama da forma indeterminada. Legal. Doutora, a senhora acha que alguma consideração que a senhora acha que é muito importante, até pela tua experiência como cardiologista, em relação a essa doença? As considerações são, né? O que realmente acaba acometendo são pessoas mais pobres, infelizmente, pessoas que moram em casas de taipa, né, que a gente chama lá no Nordeste, que é a casa de pau a pique, né, casa de barro. Então, educação e saúde é importante para a gente saber como evitar, né? E também políticas públicas, né, com relação à moradia, para evitar que essas pessoas morem nessas casas, né, e tenham contato com esse inseto, enfim. Que legal. Doutora Celine Campelo, cardiologista maravilhosa. Muito obrigado, doutora. Espero que a senhora volte aqui no meu programa para a gente falar de outros assuntos também relacionados à saúde de todos nós aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Educação e saúde salva vidas. É isso, eu não tenho dúvidas disso. Viu que gracinha de médica?